Oi pessoal, sou Rafael Bastos, sou Rafa BR Ilustra e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, dessa vez testando um formato um pouquinho diferente. Esse formato eu preferiria fazer em live, mas a internet aqui em casa não coopera muito, então vamos tentar fazer desse jeito assim. Aqui desse lado ou desse lado, você está vendo a tela do Photoshop, então eu vou estar finalizando uma ilustração enquanto eu respondo as perguntas, algumas das perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. As perguntas vão aparecer aqui embaixo. Ok? Então vamos lá, vamos começar a primeira pergunta e tal. A primeira pergunta é: você gosta de videogames? Se sim, quais games? Então vamos lá. Eu já tive o meu momento gamer, sim. Já tive Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1 e 2, mas aí acho que quando eu fui ficando mais velho, e também acho que a igreja influenciou muita coisa também, eu comecei a ficar um pouquinho mais distante do mundo do videogame. Depois que eu me mudei pra cá, eu fiquei meio que só mexendo em jogo de celular mesmo, mas nada muito hardcore. E mas eu me dei no ano passado um Switch de presente de aniversário para mim mesmo. Então eu tô viciado no Switch na medida do possível, pegando os joguinhos quando saem em promoção e é isso aí. Bom, essa ilustração aqui, ela saiu de um desafio de emojis. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse daqui. O desafio de emojis é um desafio que eu faço lá no Twitter, onde a pessoa me passa 3 emojis e eu faço uma ilustração em cima desses emojis. E esse daqui foi o que saiu. Era o emoji do guardinha britânico, o pêsseguinho e uma linguinha. E aí saiu essa coisa maravilhosa aqui. E aí eu já estava finalizando, então eu quis mostrar para vocês mais um pouquinho dessa parte mais avançada do processo. Então geralmente eu divido a line art, que eu só limpo, né, faço as linhas mais definidas. Depois eu faço as cores e aí eu uso a Clipping Mask do Photoshop, que é basicamente você colocar o botão direito em cima de uma camada e aqui vai aparecer Create Clipping Mask. E o que acontece é que a camada ela vai só desenhar, ela só vai ser preenchida criando uma máscara em cima da camada que está embaixo. Então no caso eu tenho as cores, a camada das cores, aí eu coloco em cima dela a camada das sombras e uso o Clipping Mask na camada das sombras. Então aí eu fico super sossegado, eu não preciso ficar fazendo nenhum recorte na imagem, eu só desenho direto. Então aqui eu já fiz uma sombra e agora eu vou fazer a segunda sombra. Que são as coisas que eu gosto de fazer bastante no estilo de desenho que eu faço, é colocar duas camadas de sombra, porque eu acho que traz um outro realismo para a imagem. Mas vamos para a segunda pergunta enquanto eu vou desenhando aqui. Como começar a ter uma liberdade sexual? Essa essa é bem complexa. Mas assim, é meio difícil falar de liberdade sexual, porque eu acho que é uma coisa que eu aprendi já há algum tempo, inclusive foi até de experiência da igreja também. É, o conceito de liberdade não é simplesmente você fazer tudo o que você quer fazer, mas liberdade na verdade é você poder ter autonomia para não fazer o que você não quer. Então, eu acho que o conceito de liberdade sexual, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é a ideia de que liberdade sexual é você se expressar sexualmente no sentido de ter múltiplos parceiros e realizar fetiches e tal. Mas na verdade eu acredito que liberdade sexual é você ter a autonomia para também respeitar aquilo que você está sentindo, sabe? A sua necessidade. Às vezes cresce achando, principalmente homens, em homens gays também, que a gente tem a gente precisa ter uma libido, tipo, extremamente alta, a gente precisa ser as pessoas que são super ativas sexualmente, que precisa ter múltiplos parceiros em todo momento. E assim, eu acho que essa liberdade sexual, eu acho que vem do fato de você também poder dizer que assim, eu não sou uma pessoa que quer transar com todo mundo o tempo todo e tá tudo ok com isso, sabe? E isso é um processo que envolve muita coisa, assim, tipo,
você tem que conversar com muita gente, você tem que se conhecer bastante. Então eu não sei dizer exatamente como começar a ter liberdade sexual, senão dizendo, tipo assim, se conheça, sabe? Entenda o que você gosta, fique à vontade pra com consciência você experimentar o que você quiser experimentar, sabe? Se sentir livre pra isso. Então, assim, é um processo que eu acho que não. Ele começa, mas ele não acaba em nenhum momento, porque a gente pode rever o tempo todo a nossa sexualidade, e que envolve muito mais você se conhecer do que necessariamente fazer aquilo que as outras pessoas esperam de você. É um assunto bem complexo, né? Eu acho que isso cabe num vídeo à parte, talvez um vídeo conversando com alguém pessoalmente para ter outros tipos de visões também, porque lógico que eu tô falando isso a visão de um cara que é gay e cis. Então eu não sei, e provavelmente esse tipo de vivência para entendimento da própria sexualidade é completamente diferente com pessoas que se encaixam em outros padrões que não são esses que eu me encontro. Mas aí só mostrando aqui pra vocês, estão vendo? Eu tenho uma camada de sombra que já tá com multiply, aí eu faço uma segunda camada de sombra. Uma coisa que eu aprendi, que eu demorei bastante para aprender inclusive, é não fazer. Então se você que desenha, não faça sombra cinza ou preta. Eu tô falando aqui uma regra, mas assim, enfim. Porque geralmente essa sombra cinza ou preta vai deixar o desenho ficar apagado, não parece realista. Porque se a gente parar pra pensar, tipo, todas as sombras que a gente faz no nosso corpo, a sombra é só a parte que não bate a luz, né? Uma luz direta, uma luz difusa, enfim. Mas geralmente você tem o reflexo de outras coisas em cima dessa cor também. E cada objeto interage com a luz de um jeito para criar a sombra de um jeito diferente. Então, assim, você fazer tipo uma sombra preta ou branca, a não ser que seja um efeito tipo estilístico muito preciso, geralmente o desenho não fica tão bonito assim. Foi uma coisa que eu demorei bastante para aprender. Então, hoje em dia, geralmente eu faço a sombra nesse tom aqui de roxinho que vocês estão vendo. E aí, geralmente, eu mudo dependendo do ambiente, assim. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa mais como se fosse num pôr do sol, no final de tarde, ou que pareça mais quente, geralmente eu pego esse roxinho e eu coloco mais pro vermelho. Então aí fica aquela luz parecendo que é meio de um pôr do sol, assim. Esse geralmente é a cor padrão que eu uso, esse roxo. E às vezes quando eu quero fazer uma coisa meio como se fosse no meio da noite, assim, eu deixo ele mais azul ainda. Então é uma dica pra ver. Então assim, essa gradação aqui desse vermelho para esse segundo vermelho, ela só acontece porque ela tem esse roxinho. Tipo, se fosse um cinza aqui, ia ficar uma cor dura, seca, sabe? Muitos termos técnicos, né? Dura, seca, enfim. Então eu uso esse Clipping Mask aqui, como vocês estão vendo, ó, eu tenho a sombra 1, uma sombra 2, eu uso Clipping Mask, Multiply, e eu não deixo 100%, eu deixo 50% ou até menos também. Então aqui, se vocês darem uma olhada, colocar a segunda sombra já pra mim já dá um outro gás assim para a ilustração, sabe? Então vamos para mais uma pergunta. De onde surgiu a ideia de juntar putaria e arte gráfica? KKK lindo, coraçãozinho. Primeiro, obrigado pelo KKK lindo, coraçãozinho. Então, assim, eu não lembro se eu já falei, provavelmente já falei em algum site, eu não lembro se foi um site ou um canal que quando eu lancei o Catarse do Pornolices que fez alguma pergunta parecida com isso. Essa ideia, na verdade, ela é bem antiga, assim, porque eu lembro que eu sempre desenhei desde muito novo, mas eu lembro quando teve um momento da adolescência, assim, eu não sou a pessoa mais velha do mundo. Eu vou fazer 30 anos em breve. Provavelmente quando esse vídeo sair já vou estar com 30 anos. Mas é uma época que a gente não tinha internet ainda. Eu sei que parece muito bizarro falar isso, mas
existia uma época, você novinha, que não existia internet. E eu peguei essa época, então assim, pra ter acesso a material tipo, erótico pornográfico, que é meio que como a gente é, comumente, né, faz esse descobrimento da sexualidade e tal, eu não tinha acesso a essas coisas. Então assim, enquanto tipo os rapazes héteros sempre tiveram a Playboy, que ficava em baldes e baldes, tipo, em barbearia, é, pessoas LGBTs não tinham muito acesso a isso, né? Então, eu lembro que uma das coisas que eu fazia quando eu era mais novo era é, eu desenhava cenas que eu queria ver com dois homens transando, assim. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu lembro que era uma coisa que eu fazia já meio novo, assim. Eu não lembro exatamente quantos anos, talvez uns 14 anos, não sei. 14 anos, 13, não sei. É, mas era uma coisa que eu fazia, assim. Eu desenhava os caras, tipo, transando, tipo, e se chupando, e com a mão naquilo, aquilo na mão. E depois eu rasgava o papel e jogava fora. Então, assim, era uma trabalheira. Mas era o que eu tinha, né, no momento. Então, eu lembro que eu tenho essa relação da ilustração, dessa coisa do homerótico, desde bem novo, assim. Aí depois eu comecei a ter o momento que eu acho que muita gente sabe que eu fui evangélico por bastante tempo. É, fui líder, tipo, de teatro, de dança, de jovens, de crianças, já fiz tudo que você imaginar. E aí nessa época isso parou, eu acessava, tipo, eventualmente acessava pornografia na internet, mas eu parei com isso de desenhar. E aí eu retomei isso quando me mudei para São Paulo, que eu comprei uma mesa digitalizadora para mim. Aí falei, eu acho que eu vou voltar com isso. É uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonado, tipo, por aprender coisas sobre sexualidade, sobre o corpo, sobre nu. Então eu pensei, esse é um bom momento para testar isso. E cá estamos nós. Então vamos lá para mais uma pergunta. Tem algum personagem seu que goste mais de fazer? Eu não tenho uma cartela tão grande de personagens ainda. Ela tá aumentando com o tempo, né? Principalmente porque eu tô fazendo os desenhos, os medievais lá. Então já tem a história do Elo e do Trompos, que é o elfo e o fauno que se encontram na floresta. Eu já tô fazendo a história. Eu não sei se no momento que esse vídeo sair ela já vai ser postada, que é o orc que invoca o demônio na floresta. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para pensar em nomes também. Mas os personagens fixos mesmos que eu tenho é o Carlos e o Midnight. Mas aí eu tenho um carinho especial pelo Carlos mesmo, porque o Carlos foi o primeiro personagem assim original que eu criei já nessa época de produzir com mais calma, tipo, e ter mais atenção nas redes e postar com mais frequência e tal. Então eu acho que esse seria o Carlos. Então, eu tô nesse processo aqui que é fazer a segunda sombra. Eu geralmente, pra quem me segue e presta atenção nesse tipo de coisa, sabe que assim, eu gosto de fazer geralmente essa sombra mais dura, porque eu acho que ela é mais dramática, assim, eu não uso geralmente sombra com gradiente, nem muito tiço. Então geralmente eu faço a sombra, ela vindo de cima, e geralmente nessa inclinação, assim, uma luz dura vindo de cima. E aqui nesse caso, é essa luz, né, que tá vindo daqui. Essa luz está vindo daqui de cima. Então, aí esse processo que eu gosto bastante de fazer, porque eu gosto da cara que fica com o desenho, com essas duas sombras, mas é um processo que é mais difícil, porque você tentar entender o volume das coisas e onde a luz está batendo, onde está fazendo sombra, e isso é um processo bem difícil, que às vezes eu acho que eu não acerto também, mas a gente vai tentando, né? Vamos lá para a última pergunta. Qual a sua cor favorita? Eu gosto bastante
Eu acho que ele não conta pros desenhos, porque nos desenhos eu acabo postando. Eu acabo fazendo todo tipo de cor, assim, nos desenhos, mas. Pessoalmente, as cores que eu gosto mesmo são cores mais. Tons mais terrosos, assim. Eu gosto muito de marrom, de ocre, de vermelho mais escuro. Eu não sou a pessoa que gosta de coisa neon, pink, ou tipo tom pastel, sabe? Eu geralmente gosto de marrom, vermelho, verde, vinho, essas cores mais escuras, assim. Eu não sei o quanto isso transparece nos meus desenhos, mas é esse tipo de cor, sim. Bom, gente, assim, eu vou encerrar por enquanto. Aqui pra vocês terem uma noção de como tá ficando esse desenho. Não sei se no lançamento desse vídeo, quando eu postar, ele já vai ter sido postado nas minhas redes sociais. Mas de qualquer jeito, me segue lá, @RafaBRilustra2 no Instagram. Então, curte esse vídeo. Fica de olho lá no Instagram, que eu vou provavelmente fazer mais coisas de pergunta. E comenta o que, é que vocês acharam também desse formato de vídeo. A gente tentar conversar e mostrar um pouquinho do processo aqui e responder as perguntas que vocês me mandam. Então, muito obrigado, valeu e beijo!